Oi, meu Brasil maravilhoso, terra abençoada por Deus. Nós estamos aqui no Rasgando o Trapo para você. Hoje, olha, vamos falar um assunto de suma importância aqui no Rasgando o Trapo. Preste atenção. O Freitas do Rio Grande do Norte pergunta o seguinte. Olha a pergunta que ele faz. O que você acha, mestre, do Paulo Coelho e do Raul Seixas? Também a doutora Carmen, advogada de Campinas, pergunta, mestre Arapiaga, gostaria de saber se o Paulo Coelho é um grande mago. Olha, deixa eu explicar uma coisa. O Paulo Coelho conseguiu muita grana vendendo livros que foram criticados até pelo meu amigo que eu conheci pessoalmente, o meu amigo da Canção Nova, que foi o Padre Léo. O Padre Léo desmascarou o Paulo Coelho e eu tenho a gravação. O Paulo Coelho nunca foi mago. Nunca foi mago. Os livros que ele escreve, o Paulo Coelho, são livros de poemas. Não tem nada a ver com magia vermelha, magia azul, cabalística. Não tem nada a ver com teurgia. Ele não entende nada de teurgia. Eu tenho 22 anos de cabala, 22 anos de mestre, tá? E sou credenciado pelo AEPA como fundamentalista e também metafísico. O Paulo Coelho nunca foi mago, nunca foi mago. Quem realmente fez um pacto quando eu era moleque com a minha mãe foi Raul Seixas, tá bom? Raul Seixas. Ele fez um pacto com Satã. Ele realmente fez com a minha mãe, que morreu, né? Heleninha de Iemanjá, rainha de Iemanjá, que foi filha de santo da maior mãe de santo do Brasil na década de 80, minha madrinha de santo, que foi Maria Regatieri, tá bom? Em Campinas. O Raul Seixas, sim, ele fez um pacto com a minha mãe, com Satã, tá? Agora, os dois tinham uma amizade colorida. A amizade colorida que eu digo é o seguinte, eles tinham uma amizade muito íntima. Que tipo de intimidade? Eles eram amigos de música, amigos de magia, amigos inseparáveis, amigos de dentro de casa. Uma amizade linda, mas o Paulo Coelho nunca foi mago. Ele ganhou muito dinheiro escrevendo um monte de besteira, que já li alguns livros dele. Tem nada de magia, respondendo as perguntas aqui dessas pessoas aqui, ó. O Paulo Coelho, ele fez algumas macumbecas até erradas. Até erradas, macumbecas até erradas. Ele nunca foi mago, tá bom? Quem foi satanista depois que minha mãe Heleninha, rainha de Iemanjá, iniciou num pacto Raul Seixas, quem foi o Raul Seixas, que foi satanista. O Paulo Coelho nunca foi mago, nunca foi satanista. Ele foi um charlatão, ó, e é um charlatão ganhador de dinheiro com livros mequetrefe que não explica nada. Os livros dele falam muito, mas não diz nada. Fala muito, mas não diz absolutamente nada, tá bom? Eu fui criado, inclusive quando moleque, a primeira mulher que eu tive foi Clara Nunes. Foi Clara, ela me ensinou os primeiros pontos de candomblé no Angola, me ensinou fundamentos. Ela fez um pacto com a minha mãe, Heleninha de Iemanjá, rainha de Iemanjá, a Índia, que dava número de jockey para o Silvio Santos ganhar na década de 70, 80 em Campinas, em São Paulo, dava número de jockey, dava número de sorte também, ela era grande vidente, dava para o Nelson Rubens número de jockey, dava para o Nelson Rubens e também ela se envolveu com o Bolinha, depois ela separou do Bolinha porque descobriu que o Bolinha era, ó, você está entendendo? Então a história tem que ser explicada. Tem muitos pastores na Assembleia de Deus que vai ao púlpito, olha, eu fui isto, eu fui aquilo. Você vai investigar a vida, não foi merda nenhuma. Não foi nem a metade do que dizem. Nem a metade. Eu apertei o Wellington Silva, que é um grande pastor, eu apertei ele no Rio de Janeiro uma vez, porque ele começou a dizer que foi o maior bruxo do mundo. O maior bruxo do mundo está aqui, reconhecido
Tá reconhecido em 16 países. Eu fazia um roteiro entre Bahia e Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro, jogando búzios para pessoas importantíssimas, dando consulta espiritual, e ganhava muito dinheiro. Ganhava muito dinheiro. E neste roteiro, nas praias do Rio de Janeiro, eu conheci muitas pessoas e me envolvi até sexualmente com algumas pessoas da Globo, da Rede Globo de televisão. Inclusivemente, quando eu converti ao Evangelho, a Ronaldinha, que teve algo comigo, a Ronaldinha e uma outra mulher da Globo, famosa, elas disseram: você ficou louco, mestre. Você ficou louco. Ser crente? Ser crente, você ficou louco. Ela viu que eu tinha destruído a minha roça de candomblé. Eu botei fogo, até em livros manuscritos importados, roupas africanas, botei fogo em tudo. Elas me disseram: você ficou louco. Oxalá, o Baloaê, Ogum vai te punir. Vai te punir. Olha, existem muitas histórias aí, erradas e mentirosas, tá? Eu apertei o Wellington Silva, que é um grande pastor da Assembleia de Deus, que diz que foi o maior bruxo do mundo. Mentira. Eu apertei com uma pergunta: o senhor sabe o que é alaxé? Ele respondeu: sei, são voduns. Mentira, já errou, já errou. Alaxé ou alaxés é qualquer inquice no Angola, porque ele diz que foi angoleiro. Ele diz que foi angoleiro. Alaxés são qualquer inquices, orixás, entre aspas, que tem uma vibração voltada a Oxalá. Tanto faz Oxaguiã, Oxalufã, como Orixalá, Oxixalá, e também Obarixá, Obalaxá. Obalaxá. Obalaxá comanda a Jalá. A Jalá é o que faz o Ipore do Ori, de todo o Elegum, de todo o Muzenza. Se você perguntar isso para esses pais de santo mequetrefe que tem por aí, esses pais de santo pé de chinelo, eles não sabem nada. Também fiz uma pergunta para o Wellington Silva, que eu apertei ele não soube me responder. Tá? Ele não soube me responder. Eu fiz uma pergunta para ele. Na época eu tinha dinheiro, encontrei com ele depois do culto na Assembleia de Deus, e eu perguntei para ele: Wellington Silva, pastor, me responda uma coisa. O senhor disse que foi o maior bruxo do mundo, me responda uma coisa. Me dá o nome do Obaluaê. O nome do Obaluaê que aceita carneiro em um ebó, alafiá. Existem 22 qualidades de Obaluaê. 22. Me dê o nome de uma qualidade que aceita carneiro e tem que ser negro. Tem que ser negro. Ele é um Obaluaê baru. É o único Obaluaê que existe que é baru. É baru. Ele não soube dar o nome, não soube dar o fundamento do ebó a este Obaluaê. Tá entendendo? Então cuidado com mentiras aí. Paulo Coelho nunca foi mago. Paulo Coelho nunca foi mago. Eu apertei o tio Chico, que é assim com o tal do bispo Formigão. Eu apertei em Campinas porque ele disse que foi o maior bruxo do mundo, tio Chico. Eu apertei ele em Campinas, ele falou: ah, mestre, eu conheço você pelas redes sociais, você é o maior bruxo do mundo, realmente. E ele disse que foi o maior bruxo do mundo, trabalhou para Xuxa, e trabalhou não sei para quem, e ele andou com Fernandinho Beiramar, ele foi tudo, foi Papa, foi Abramelin, o tio Chico disse que foi maçom, grau 33. Eu fiz uma pergunta para o tio Chico: no grau 32, qual é o pacto que se faz? Ele não soube dar a resposta. Fiz uma pergunta para ele em Campinas, para esse tio Chico da Assembleia de Deus, que diz que foi o maior bruxo do mundo. Fiz outra pergunta para ele: qual é o terceiro pacto de um iniciado maçom que se faz? O terceiro pacto. Ele também não soube responder. Nem no setor da loja francesa, nem da inglesa e muito menos brasileira, da maçonaria aceita. Ele não soube responder. Também fiz uma pergunta para o tio Chico, que diz que fez trabalhos de magia negra, diz que fez tantos trabalhos, inclusivemente para Luana Piovani. Horas, que é isso? Foi eu quem fiz contra Luana Piovani a pedido de uma amante minha da Globo, tá bom? Tanto é que a Luana Piovani, ela teve os seus perrengues, tá bom? Fui muito bem pago, tá? Então,
Cuidado com mentiras aí. Paulo Coelho nunca foi mago. Quem fez o pacto foi minha mãe, Heleninha, rainha de Iemanjá, para o Raul Seixas, tá bom? Agora, deixa eu explicar uma coisa. Estão me perguntando aqui se eu trabalhei para a Luana Piovani. Não, conheço ela, eu não trabalhei para ela, eu trabalhei contra ela a pedido de uma amante minha da Rede Globo na época, tá bom? Não posso dar nome porque senão sou processado. Aqui não se dá nome, tá? Quando é assim não se dá nome. Agora, a gente tem que tomar cuidado com muitas mentiras, tá bom? Eu também apertei eu também apertei este pastor, que é o Aldo Nascimento, em São Paulo. Depois de um culto na Assembleia de Deus, ele disse no culto o seguinte: olha, eu fui o bruxo do Didi, fui o maior bruxo do mundo. Bom, o maior bruxo do mundo foi eu. O segundo foi Valdomiro de Paula, tá bom? O terceiro eu vou dar o nome aqui no outro vídeo. E todas as formas de magia que eu ensinei para ele durante 14 anos. Eu ensinei. Eu fui professor de 183 magos no Brasil, de 34 a 73 bruxas que eu formei no Brasil. Eu fazia um roteiro entre África, Estados Unidos, uma parte, Bahia, e também fazia um roteiro nas praias do Rio de Janeiro, dando consultas a ilustres. Este Aldo Nascimento diz que matou 26 crianças em rituais de magia negra. Mentira! Em ritual de magia negra não se sacrifica a nenhuma entidade crianças. Não, não tem nada a ver magia negra com sacrifício de crianças. Por isso eu digo, cuidado com mentira por aí. Agora, eu apertei o Aldo Nascimento, que é o pastor da Assembleia de Deus. Ele disse que foi o maior bruxo do mundo. Mentira. Eu apertei ele com uma pergunta: pastor, se você foi o maior bruxo do mundo e trabalhou para o Didi, inclusive ele fala mal do Didi, dizendo que o Didi é assassino, eu tenho vídeo aqui, dizendo que pise no pé do Didi para ver. Pise, é o que ele diz. É o que ele diz. Bom, veja bem. Eu apertei o Aldo Nascimento, esse pastor da Assembleia de Deus. Eu fiz uma pergunta para ele: já que o senhor foi pai de santo e foi mago, foi bruxo, me responda uma pergunta. Me responda só uma pergunta, tá bom? Aí ele falou: pergunte então, pastor Marcos. Falei: então vamos lá. Eu fiz uma pergunta para ele: qual é a Iemanjá que aceita carneiro branco? O resto não aceita. Existem 14 qualidades de Iemanjá. Ele disse que só existe 6. Mentira. Existem 14 qualidades de Iemanjá. Tá bom? Eu perguntei para ele: qual é a Iemanjá, pastor, que aceita carneiro branco num fundamento de ebola fiá para Iemanjá? Qual é? Ele olhou assim, ele falou: não sei. Eu falei: Avoió, a Iemanjá velha, Avoió. E também Obalocum, que são 2 Iemanjás que aceita carneiro branco, sem chifre. Tem que ser sem chifre. O resto dos carneiros que são brancos, geralmente todos os Xangôs que não são voltados ao Oxalá, não são alaxés, não são, eles aceitam carneiros brancos com chifre. Com chifre. Bom, então você precisa tomar cuidado aí com grandes mestres que são falsos e mentirosos e andam falando um monte de besteira aí. Eu tô para ter um debate com o grande supostamente mago, que é um mentiroso, Paulo Coelho. Eu já fiz 2 vezes nas redes sociais um convite para debate, para mim debater com o grande, que não é grande, o Paulo Coelho, que escreveu muitas porcarias aí que não tem nada a ver com magia. Ele está fugindo de mim, o Paulo Coelho está fugindo de mim, tá bom? Já apertei outros aí no programa Tirando a Limpo, na minha rádio Corumbá e na minha Rádio Brasil também, em ondas curtas, inclusive quase 16 países agora, quase 16 países que estão ouvindo o Túnel do Tempo, músicas românticas, declamações minhas, músicas do passado, lindíssimas, tá bom? E eu tenho feito alguns debates, está gravado nos cartões de memória, debates seríssimos. Eu fiz um convite também para debater contra o padre Quevedo, fugiu de mim, quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais que eu tenho, ele fugiu de mim, tem quase 1 milhão de seguidores de testemunha, Padre Quevedo fugiu de mim. Ele diz que não existe demônios, que não existe Satanás,
Então, nós íamos partir para o grego e para o aramaico, para os fundamentos e manuscritos. Ele fugiu de mim. Padre Quevedo está me devendo esse debate, tá bom? Brasil, olha, cuidado com mentiras. Cuidado. Rasgando o trapo para você. Beijão gostoso.